Estamos gravando, a gravação foi iniciada. A gente vai falar hoje sobre cessação do contrato de emprego. Então, é algo que é bastante comum, suscita muita curiosidade do dia a dia, porque, por mais que o princípio da continuidade da relação de emprego seja uma expectativa de que o contrato seja por tempo indeterminado e que dure o máximo possível, na prática, no dia a dia, a dinamicidade das relações capitalistas fazem com que a gente, Rafaela quer falar, né? Fazem com que a gente veja muitas extinções contratuais e as pessoas querem saber quais os direitos que daí decorrem. Mas vamos ouvir Rafaela. Rafaela, você consegue ligar o microfone? Quer falar por aqui? Quer falar pelo chat? Deixa eu abrir o chat aqui. Podem falar pelo chat também. Ninguém levantou a mão. Vocês querem que eu aguarde mais pessoas, é isso? Porque a gente tem pouca gente aqui em sala de aula, por enquanto, né? Mas, como a gente está gravando, então eu acredito que isso ameniza essa situação. Vamos lá, Rafaela, quer falar alguma coisa? Meu áudio aqui está funcionando, eu estou testando, não... Será que se eu... Enfim. Deve ter levantado a mão por engano. Então vamos lá. Pelo menos não estou vendo aqui nenhuma informação de que ninguém está digitando, nem nada assim. Vocês querem que eu coloque na tela o slide, é isso? Deixa eu tentar aqui carregar os slides da aula de hoje, que isso é bastante tranquilo também. Você já tem o slide no AVA. É a aula número 10. Carreguei aqui. O slide está aqui para vocês. Tem a Graciela esperando também para ingressar na nossa aula. Coloquei aqui como galeria, no modo de exibição. Vou compartilhar aqui com vocês, então, esse slide da aula 10. Tá tudo certo, pessoal? Tá tranquilo? Ronaldo levantou a mão. Pode falar, Ronaldo. Ah, ok, né? Pronto, beleza. Eu estou vendo aqui, certo, que a Rafaela está entrando também, certo? Então, pessoal, a gente vai falar sobre cessação do contrato de emprego, ok? A cessação do contrato de emprego é um termo que a gente usa para falar do final desse contrato, que pode ter várias modalidades, pode ter extinção normal, a extinção anormal, a gente já conhece a via normal e a anormal de extinção quando a gente fala do contrato por tempo determinado, mas a gente também tem a chamada via excepcional, né? Aí a gente tem a dissolução por resilição, resolução e rescisão. A grosso modo, a resilição, ela se diferencia da resolução, porque a resilição é um ato de vontade, e a resolução é pautada numa falta grave, certo? Pode ser uma falta grave obreira, pode ser uma falta grave patronal, né? Mas
essa é a grande diferença entre resilição e resolução. A rescisão, ela tem um significado técnico que não se confunde com o significado que a gente ouve falar por aí, né? Vamos dizer assim, mais informalmente, as pessoas usam rescisão como sinônimo de tudo, como um grande gênero. Ah, extinguiu o contrato, rescindiu o contrato. Mas para a técnica jurídica mais sofisticada, mais primorosa, vamos dizer assim, não é tão simples assim, certo? Não é tão simples assim. Arthur está dizendo que não está conseguindo entrar porque só instalando o app. É isso, eu falei para vocês que a gente poderia usar também o Meets, né? Se vocês tivessem dificuldade. A gente tem a plataforma Teams, que é da instituição, né? É a nossa prioridade, mas se vocês tivessem dificuldade com Teams, eu também não tenho problema nenhum de facilitar a vida de vocês, certo? Mas a gente está falando aqui dessa extinção, né? Então a gente tem a possibilidade de extinção pelo termo final, que a gente já conhece, ou pela obtenção dos propósitos contratuais, que são as duas extinções de via normal, que normalmente ocorrem nos contratos por tempo determinado, ok? Tempo determinado. E temos também a via excepcional, que se divide em resilição, ato de vontade, resolução, falta grave, e rescisão, que a gente vai falar sobre vícios contratuais, certo? A gente pode falar também sobre caducidade e outras hipóteses, mas aqui a gente tem uma versão simplificada para análise em âmbito de graduação, ok? Então, a via normal, como eu falei para vocês, ela é muito comum na prática a partir dos contratos por tempo determinado, não se confunde com a terminologia mais corriqueira do dia a dia que fala em rescisão, certo? A rescisão como sendo algo mais genérico, certo? No dia a dia, no trato comum, não para a técnica jurídica mais, vamos dizer assim, detalhada, certo? A extinção pela via normal, como a gente viu, pode se dar pelo alcance do termo final, que é o transcurso daquele tempo que o contrato já tem previsto para terminar, certo? Então, pode ser um tempo determinado, como pode ser um evento determinado, né? Aí a gente pode ter a certeza desse termo final quanto ao momento do seu acontecimento. Então, se a gente sabe que esse momento acontecerá nos contratos a termo. Se a gente sabe exatamente quando acontecerá, né? A gente tem um contrato por tempo determinado, certos an et certos quando. Se a gente não sabe exatamente quando vai ocorrer, ele é incertos quando, certo? Então, a gente tem os contratos por tempo determinado sendo marcados por essas modalidades de extinção, né? E os contratos por tempo indeterminado marcados pela modalidade de extinção excepcional. A gente tem alguma divergência doutrinária, né? Com relação às hipóteses de exceção, a gente pode falar da doutrina de Martinez, no caso dos servidores públicos, que a gente tem a possibilidade de extinção daquele contrato aos 70, aos 75 anos de maneira compulsória, ok? E ainda dentro da via normal, a gente tem a extinção pelos propósitos contratuais, aí a gente não tem essa previsibilidade quanto ao momento, então a gente está falando de incertos quando, né? Então, acontece a depender da modalidade de contratação por tempo determinado, né? E aí a gente vai ter situações como quando ocorre a ultimação dos serviços encomendados, a concretização de um evento que foi projetado, que já havia sido previsto previamente, mas que a gente não sabia exatamente quando ia acontecer, mas ele aconteceu, e aí, então, a gente tem essa extinção pela obtenção dos propósitos contratuais, que é uma via normal também. E a gente tem a via excepcional, que vai nos apresentar a hipótese de resilição, certo? Quando algum dos sujeitos, ou ambos os sujeitos, decidem dissolver o ajuste. Então, a gente pode ter uma resilição unilateral ou bilateral. A unilateral é a manifestação de vontade, eu disse para vocês, é uma vontade de uma das partes, não é uma falta grave que aconteceu, não, uma vontade de uma das partes ou de ambas as partes. Então, unilateral vai ter, portanto, essa iniciativa de uma das partes, que pode ser motivada, mas também pode ser imotivada, né? Por mais que no íntimo
do sujeito ele possa ter uma motivação, ele não precisa motivar o ato de extinção do contrato de emprego na esfera privada, quando não há a chamada garantia de emprego ou estabilidade para os casos excepcionais, como dirigente sindical, empregado eleito, representante dos empregados na CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, representante dos empregados no Conselho Curador do FGTS, no Conselho Nacional da Previdência Social, certo? Enfim, dirigente eleito de sociedade cooperativa, tem uma série de situações que a gente vai ver mais para frente. E aí pode ocorrer também por consenso de ambas as partes, quando a gente tem o distrato, né, que é uma resilição bilateral. Eu quero por fim ao contrato, meu empregador também quer, e a gente vai resilir de maneira bilateral. Isso é possível e a partir de 2017 tem uma regulamentação mais específica. A resilição, ela pode ensejar uma despedida, portanto, sem justa causa, um distrato, mas também a chamada despedida arbitrária, que ela é indesejada pela Constituição, mas ela é permitida pela lei. Não há nenhuma regulamentação que proíba a despedida arbitrária para a generalidade dos empregados, certo? Ela é possível, mas não será lícita, por exemplo, em face do representante dos empregados na CIPA, certo? Que é aquela despedida que não tem motivação nenhuma, certo? Então, ela vai ter, para os representantes da CIPA, que ser motivada no motivo econômico, técnico, disciplinar, financeiro, mas não aqui para o... Como é que eu posso dizer? Mas não aqui para a generalidade dos casos dos empregados, ok? Temos, por fim, também uma hipótese de resilição unilateral, que é quando é um ato de vontade, mas é um ato de vontade discriminatório. Aí é vedado pelo ordenamento jurídico, a gente poderá ter uma nulidade e poderá haver uma indenização por danos morais, em razão de uma despedida discriminatória, ok? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A despedida discriminatória, como não é pautada numa falta grave, ela é uma resilição, mas veja que ela é bem diferente das outras todas que a gente falou até agora, que são todas bonitinhas, arrumadinhas, em conformidade com a lei, né? A discriminatória, não. Ela é uma resilição, porque ela é baseada na vontade, mas ela não é aceita pela ordem jurídica. Aí eu falei do cipeiro, né? O cipista, alguns chamam de um jeito, outros chamam de outro, mas é o representante dos empregados na CIPA. Ele não pode ser dispensado arbitrariamente, tá aqui, ó. É vedada, certo? Não pode sofrer despedida arbitrária, portanto, a dispensa desses representantes. E o que é a despedida arbitrária? A que não se funda no motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, como eu expliquei para vocês, certo? Isso está onde? Está só no artigo 165 da CLT? Não, está também no ato constitucional ato das disposições constitucionais transitórias, ok? Ato das disposições constitucionais transitórias, que está ali no seu vade-mecum, no finalzinho da Constituição. O artigo 10 vai assegurar não só a garantia de emprego desse empregado eleito para ocupar o cargo de direção da CIPA, certo? Que é o representante dos empregados, não do empregador, mas dos empregados, e vai ser também esse mesmo artigo 10º que vai assegurar a garantia de emprego, né, ficando vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa também da gestante, mas que não está aqui. Pois bem, não está aqui nesse slide. Então, a gente tem as resilições unilaterais lícitas como sendo a dispensa arbitrária e a dispensa sem justa causa. Ah, professor, a dispensa discriminatória não está aí. É, porque ela é ilícita, ela não é lícita, ok? Então, a gente tem a arbitrária e a sem justa causa. Por que ela é arbitrária? Porque não tem motivo expresso, ou porque o motivo não é um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, certo? E a gente tem as dispensas sem justa causa. Por que ela é sem justa causa? Porque ela não tem um motivo de falta grave previsto na lei, uma justa causa para a lei. Como ela não tem uma justa causa, ela pode ter qualquer outro motivo. Só que ela não pode, por essa doutrina que eu estou falando aqui, ser sem motivo. Porque se ela for sem motivo, se ela for injustificada, ela é arbitrária. Então ela fica ali no de cima, ok? Fica lá no de cima aqui, ó, na dispensa arbitrária, ok?
que é permitida, menos em face do representante dos empregados da CIPA, da gestante, etc. Ok? Mas a dispensa com motivo disciplinar, com motivo técnico, ou com motivo econômico ou financeiro, que não seja falta grave, é uma despedida sem justa causa. Ok? Tranquilo até aí? São algumas classificações que eu estou comentando com vocês. Vocês podem utilizar o livro de Martinez para fazer essa revisão. Ela não é tão simples, certo? Tem outros livros que são mais simples, certo? Nessa análise. Vocês podem pensar em fazer uma revisão desse assunto também por... eu não sei se o professor Renato Saraiva está publicando livros de direito material atualmente. O último que eu li dele foi de direito processual, mas ele é bem didático. Nesse caso, como eu não me recordo, não tenho acompanhado as publicações dele, eu recomendaria do professor José Cairo Júnior, certo? Se bem que eu acho que ele também é processual. Podem usar o de Volha Bonfim, então, de Volha Bonfim é uma opção. Jamile chegou aqui também para participar da nossa aula. Vamos lá. A gente tem mais outras hipóteses de dissolução? Tem. Além da resilição, que é por ato de vontade, a gente tem por resolução. Resolução, certo? Nossa, ficou bem feio isso aqui, né? Eita, eu não sou muito bom com esse mouse. Resolução. Não resilição, mas resolução. Ok? Como é que eu apago isso aqui? Mais ações. Apontador de laser. Borracha. Agora sim. Aí. Vamos ver se agora acerta. Resolução. Ok? Pois é. Qual é a característica da resolução? A característica da resolução é que a ocorrência de uma condição resolutiva voluntária, que é uma falta grave, cometida por uma das partes, ou uma condição resolutiva involuntária, certo? Portanto, enquanto a resilição é sempre um ato de vontade, a resolução ela pode ser uma conduta e ela pode não ser uma conduta das partes, certo? Então, a gente pensa em voluntária, né? Mas não é exatamente um ato planejado, né? Não é que a pessoa quer pôr fim ao contrato quando ela comete um ato de improbidade, né? Um ato de desonestidade. Ela furta dinheiro da empresa, ela apresenta documentos falsos para ser promovida. Aí o que é que acontece com um ato de improbidade desse? Ela vai ser dispensada por justa causa. Entregou um diploma falso, vai ser dispensada por justa causa quando descobrirem. É uma conduta que a doutrina classifica, portanto, como voluntária. Por quê? Porque é conduta, como vocês estudam lá na sociologia jurídica, no direito penal, né? A conduta ela tem um conteúdo de vontade, ela não é um ato reflexo, né? Não é como um espirro, ela tem um conteúdo de vontade. Embora a pessoa nem sempre deseje o resultado, mas a pessoa pratica um ato de maneira consciente, né? Então, a resolutiva voluntária, essa falta grave, pode ser uma improbidade, pode ser uma insubordinação, pode ser uma indisciplina, pode ser uma incontinência de conduta, a gente vai falar sobre tudo isso. Pois bem, e pode ser involuntária também nos casos de morte, né? Então, a morte vai extinguir também o contrato, é resolução. Força maior, né? Força maior, como, por exemplo, uma enchente que destrói a empresa, a região, o rompimento da barragem, né? Como a gente viu lá em Mariana, em Brumadinho. Então, a gente tem situações de força maior também, um furacão, uma inundação, e acaba a empresa e acaba os contratos, força maior. Ninguém quis assim, o empregador não quis, o empregado não quis, mas aconteceu essa resolução involuntária, certo? E também pode ser por fato do príncipe, a gente já falou, o grande exemplo da desapropriação do estabelecimento da empresa, e aí a gente falou sobre o fato do príncipe na semana passada até em sala, certo? Que é um ato de império do Estado, que vai gerar a extinção daquele contrato. Pois bem, Henrique Correia, que é também um outro doutrinador, professor de concurso, inclusive, procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, excelente professor,
Se você já me segue lá no Instagram, você procura nos meus contatos lá, professor Henrique, e segue ele também. E segue também o professor Luciano Martinez, segue também o professor Rodolfo Pamplona, segue o professor Danilo Gaspar, vários professores que produzem conteúdo de direito do trabalho, certo? Então, Henrique ele diz que a resolução ela tem que ser voluntária. Para ele, ela sempre ocorre por prática de auto faltoso, seja unilateral ou bilateral. São divergências doutrinárias, cada um traz a sua análise desse ramo do direito, que é tão importante, que é o direito do trabalho. Então, a gente tem hipóteses de falta grave, né, que as hipóteses de ensejadoras de resolução do contrato de trabalho por falta grave, elas precisam estar previstas na lei, é o caráter de tipicidade dessas hipóteses, ok? Ah, professor, precisa estar na CLT? Não necessariamente, pode estar em outra lei esparsa. Precisa estar no artigo 482? Não, pode estar em qualquer lugar ali da CLT ou até em outra legislação, ok? Mas precisa estar previsto em lei, pelo menos de maneira genérica. Senão, não estará, como é que eu posso dizer, o ato de resolução não estará respaldado da existência de uma falta grave. E a gente tem a dissolução por rescisão, que não é o uso irrestrito, né, que a gente vê ali rescisão, né, é a cassação do contrato de emprego, ou desculpe, a cessação do contrato de emprego em razão de uma nulidade. Então, tem um defeito, esse defeito produz nulidade, e aí esse contrato será rescindido. Então, pensou em rescisão, pensou em nulidade contratual, ok? Então, a rescisão, ela decorre de uma nulidade absoluta, ok? Então, ocorre, por exemplo, por incapacidade absoluta do prestador da atividade laboral, ocorre diante de uma violação de uma forma essencial, como, por exemplo, no emprego público, em concurso público, certo? Então, viola essa forma essencial. A gente sabe que o contrato de emprego, via de regra, não tem solenidade, não tem forma definida em lei. Tem os elementos caracterizadores, a gente tem contrato de emprego, mas em alguns casos pode ter forma essencial, sim, e essa forma essencial gerar uma nulidade absoluta. Esses casos são excepcionais, como o caso do concurso público, certo? A gente tem os casos também dos jogadores de futebol que são de contrato escrito, certo? Então, tem alguns casos mais delicados. Sejam bem-vindos aí, vocês que chegaram agora, Arthur. Vejam só, a gente tem aqui, então, essas situações, né, de rescisão que decorrem da nulidade, portanto, não se confundem com o uso indiscriminado da palavra rescisão, certo? Então, a gente pode ter incapacidade absoluta da parte, a gente pode ter a forma essencial violada e a gente pode ter um objeto ilícito, certo? Se a gente tiver ilicitude do objeto, como a gente já comentou em sala, a gente também vai ter uma nulidade. Se essa nulidade é absoluta, ela vai gerar a rescisão do contrato, que é uma das modalidades de cessação ou dissolução do contrato de emprego, certo? Lembrando que a maior parte das formalidades são pontualmente exigidas em contratos especiais de trabalho, né? Não é na generalidade. Se descumpridas as formalidades, né? Se ela não é essencial, ela simplesmente gera uma conversão daquele contrato na regra geral, certo? Mas se a gente tem uma forma essencial, que a lei exige como essencial para aquele contrato, certo? E ela não é cumprida, aí a nulidade é absoluta, e diante dessa nulidade absoluta, a gente vai ter uma rescisão do contrato, ok? A gente tem também a hipótese de ilicitude do objeto, que se for uma ilicitude também grave, né? Não é uma mera irregularidade, não é, ele é, vamos dizer, ele é menor de idade e está trabalhando, tem 16 anos e está num ambiente insalubre. Ora, a empresa tem um ambiente salubre? Tem. A gente transfere ele do ambiente insalubre para o ambiente salubre, ok? Então, isso é muito tranquilo. Também a gente tem hipóteses mais graves, né? Uma criança de 12 anos trabalhando, não pode, aí não pode,
porque só é permitido trabalhar a partir dos 14 na condição de aprendiz, certo? Sem a condição de aprendiz, a partir dos 16. E, em todos esses dois casos, só sem que seja, né, em âmbito de ambiente insalubre, periculoso, nem em horário noturno e nem em ambiente doméstico, certo? Como empregado doméstico também não pode. Tudo isso vai gerar nulidade, tudo isso vai gerar nulidade, né? Mas esses casos em que o defeito é menos grave e a gente consegue converter, né? A gente converte aquele trabalho, regulariza a situação e vai sanar. Se o defeito é insanável, aí a gente vai precisar extinguir o contrato. E aí é rescisão. Portanto, além dessas terminologias que envolvem a resilição, a resolução e a rescisão do contrato de emprego, a gente tem a hipótese, na verdade, tem outras terminologias que também são mal utilizadas no dia a dia, não digo só empresarial, né, mas social também. Um exemplo é a chamada dispensa, certo? Muitos lugares utilizam, por exemplo, o termo desligamento. É muito comum esse termo no ambiente corporativo, desligamento. Não tem na lei essa terminologia, né? Como se pudéssemos desligar um sujeito, né? Como se ele fosse um robô e estivesse ligado na tomada. Não há um desligamento do ponto de vista... eu estou ligando aqui no computador na tomada, certo? Para não correr o risco dele desligar no meio da aula. Pois bem, não tem na lei essa previsão de desligamento. O que tem na lei é a previsão de dispensa com ou sem justa causa, certo? Então, a dispensa ou despedimento, eles não se confundem, por exemplo, com a demissão, certo? Então, toma cuidado. Normalmente, as pessoas falam, fulano foi demitido. Cuidado com isso. Porque no direito administrativo, demissão é punição. Não é exoneração. Fulano foi exonerado. Se você é do direito administrativo, você já sabe que fulano saiu sem nenhum problema da administração pública. Ele foi exonerado sem nenhum problema. É uma extinção do vínculo ali sem punição nenhuma. Agora, demissão, aí é punição. Lá no direito administrativo. Aqui no direito do trabalho, e aí prestem atenção nisso, aqui no direito do trabalho, demissão é direito. Professor, direito? Direito. Então, quando o empregado não quer mais permanecer na empresa, ele exerce o seu direito de demissão. Portanto, ele nunca é, no direito do trabalho, demitido. Ninguém demite o outro, porque só o titular do direito é que vai poder exercer esse direito, nesse caso, certo? Então, a demissão é um direito que é exercido pelo empregado, então só o empregado pode se demitir. E uma vez que ele se demite, é um direito potestativo, de modo que a comunidade, os outros cidadãos, não podem se opor. Não podem se opor, certo? Não tem nenhum requisito que ele precise preencher para exercer esse direito. É um direito que ele possui, né? E que uma vez que ele decide exercer, né, ele simplesmente opõe esse direito em face da sociedade. Eu me demito, não continuo nessa empresa. Ah, professor, mas ele vai ter que indenizar o aviso prévio, ele pode indenizar prejuízo do empregador, ele pode ter repercussões financeiras, ele não vai ter seguro-desemprego. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas são repercussões financeiras. Nada disso impede ele de se demitir. Nada disso impede ele de se demitir. Então, demissão é o direito e a dispensa ou despedida já é um ato da outra parte sobre o empregado, né? Então, o ato de dispensa ou despedimento é um ato do empregador que visa a colocar fim no contrato de emprego. Então, o empregador pode dispensar ou despedir o empregado com ou sem justa causa, mas, tecnicamente, né, ele não pode demitir, porque quem se demite é o empregado.
né? Até o termo pede demissão não é tão coerente com o significado da palavra, né? Porque, como eu disse, você não precisa pedir a demissão, você se demite, você opõe a demissão, né? Você diz, olha, eu estou me demitindo. A pessoa diz, mas eu não aceito sua demissão. Não tem necessidade de aceitar. É um direito que produz os seus efeitos. O exercício desse direito produz os seus efeitos independentemente de aceitação de quem quer que seja, ok? Não precisa de aceitação. Estou vendo que o Ronaldo está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta, Ronaldo? Quiser ligar o microfone, falar aqui no nosso chat. A gente tem aqui algumas pessoas participando da nossa aula hoje. Não sei se o Ronaldo levantou a mão sem querer. Foi sem querer, eu vou abaixar então. Vou colocar aqui, abaixar mão. Pronto. E aí a gente segue, até porque se você quiser falar, quiser participar, você pode levantar a mão aí, e aí eu já vou saber, tá bom? Então, contrariamente à demissão, esse ato do empregado de exercer a liberdade de se... aqui eu vou dizer até a palavra de se desligar, né? Daquele contrato de emprego, pondo fim à sua relação de emprego, é o ato de demissão, né? Então, esse ato de demissão é aquele ato de liberdade do empregado, de pôr fim ao contrato de emprego, certo? O empregador, ele dispensa o empregado, ele não demite o empregado. Então, tudo isso aqui eu já expliquei. E a despedida, como eu disse, pode ser imotivada, e se ela é imotivada, a gente já viu que ela costuma ser arbitrária. Por quê? Porque não tem motivo econômico, disciplinar, técnico ou financeiro. Certo? Há quem defenda que toda despedida imotivada tem motivo, ele só não é explicitado, né? Não é explicitado. Sérgio Torres Teixeira, que é desembargador lá eu acredito que é 6ª região, Pernambuco, foi meu professor, ele defende esse ponto de vista, ok? Mas a gente tem as despedidas motivadas. Se é motivada, significa que houve exteriorização do motivo. Agora, esse motivo está previsto em lei? Não sei. Se tiver, é com justa causa. Se tiver, é com justa causa. Se não tiver, aí pode ser sem justa causa, porque é um motivo que não está na lei, ou pode ser discriminatória, que aí é um motivo que contraria a lei, certo? Tem vamos dizer assim, um critério imoral por trás disso, do tipo, estou dispensando fulano de tal porque ele é pessoa com deficiência. Ou estou dispensando fulana de tal por conta da sua opção sexual. Ou estou dispensando cicrano por conta da sua origem social, da sua origem geográfica nacional, porque é sulista, ou sudestino, ou nordestino, ou paraense, ou porque é negro, ou porque é indígena, né? Povos originários, ou porque é estrangeiro. Eu não posso usar esses critérios moralmente ilegítimos, senão a dispensa é discriminatória. Aí ela é ilícita, aí ela vai ter nulidade, ok? Mas se eu motivei essa dispensa com esse critério, né? Embora a gente possa até cogitar, né, que as pessoas, né, no âmbito da má-fé, no âmbito das relações ruins e não exemplares que, evidentemente, existem em todas as sociedades, né, não como regra, claro, mas que existem, a gente pode imaginar mais facilmente a pessoa fazer de maneira oculta, né, de maneira silenciosa. Mas imagine que alguém ainda exteriorizou essa motivação. Estou fazendo por esse motivo, né, seja verbalmente, seja documentalmente, né? Foi lá e colocou na carteira de trabalho da pessoa, estou dispensando essa pessoa por esse motivo, por exemplo. Ainda fez uma anotação, vamos dizer assim, desabonadora na carteira. Tudo isso enseja danos morais, ok? Não pode fazer esse tipo de conduta. Isso não é permitido pelo direito do trabalho. Pois bem,
Para fazer a cessação do contrato de emprego, existe uma regulamentação, que está no artigo 477 da CLT, especialmente parágrafo 1º, que determina a necessidade de homologação, desculpe, o parágrafo 1º foi revogado, certo? Que ele falava da homologação para quem tem mais de um ano de contrato. Isso foi revogado em 2017, mas ainda existe a homologação para o pedido de demissão do dirigente sindical, ok? Então, e aí nem é pedido de demissão, né? Mas para a demissão, para a iniciativa do dirigente sindical de se demitir, né? Assim, em regra, não há necessidade de homologação para aqueles vínculos mais duradouros, como tinha antigamente, certo? A gente tem a exceção aí do artigo 500, os antigos estáveis decenais não existem mais no nosso mercado de trabalho, certo? E os dirigentes sindicais, esses sim existem, os dirigentes sindicais, e precisam dessa homologação quando pedem, né? Embora não seja essa a melhor palavra, apesar da demissão do dirigente sindical ser algo não tão claro, né? Como é o direito de demissão da generalidade dos trabalhadores. Eu digo isso não pela titularidade do direito, nem pela essência do direito em si ou do instituto. Nesse ponto, eles são idênticos. Mas eu digo pelo procedimento, né? Uma procedimentalização aqui da demissão do empregado dirigente sindical, né? Porque ele precisa ser feito com assistência do sindicato, e se não houver, nesse caso haverá, né? Perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. Falando em Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, não sei se vocês estão sabendo, mas hoje saiu a notícia de que o concurso nacional unificado foi adiado. Ele que estava previsto para esse domingo agora, foi adiado e provavelmente acontecerá em agosto, em razão das intempéries climáticas no Rio Grande do Sul, certo? Então, notícia quentinha aí para vocês que não estavam sabendo. Pois bem, o artigo 477, ele regulamenta a dispensa, não só no parágrafo 1º, quando fala que foi revogado, né? E aí a gente dialogou com o artigo 500, mas principalmente no parágrafo 6º, certo? Ele diz o seguinte: na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da CTPS, que é dar abaixo, né? Na CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos nesse artigo. Pois bem, então ele não precisa mais emitir guias, etc. Ele vai comunicar aos órgãos competentes. Ele tem a obrigação de comunicar aos órgãos competentes. E aí, a entrega ao empregado dos documentos que comprovem essa comunicação é feita junto, né, no mesmo prazo, do pagamento dos valores das verbas rescisórias, né? Então, essa quitação, juntamente com a entrega desses documentos que comprovam a comunicação aos órgãos competentes, os valores vão estar no chamado TRCT, né, termo de rescisão do contrato de trabalho, esse aqui é o instrumento de rescisão. Aí ele vai receber o termo de rescisão, o pagamento dos valores, os documentos que comprovam a comunicação aos órgãos competentes, no prazo de 10 dias, contado do término do contrato. A gente comentou também sobre esse prazo de 10 dias na aula passada, certo? Então, a multa se aplica tanto para o prazo do pagamento, para o pagamento, quanto para a obrigação de fazer, que é a entrega dos documentos comprobatórios da comunicação, certo? Quanto à obrigação de fazer, há até uma divergência jurisprudencial, mas a gente vai ficar aqui com a doutrina de Martinez sobre essa entrega dos documentos no prazo de 10 dias, certo? Mas e como é que a gente conta? Esses 10 dias exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, é um prazo de direito material. A gente usa o artigo 132, certo? Esse artigo não prevê que o dia precisa ser útil, certo? O primeiro dia precisa ser útil. Não está previsto isso no artigo 132. Mas, por precaução, normalmente, os setores de recursos humanos e até as assessorias jurídicas recomendam que, se o dia não é útil, prorrogue, né, a contagem. Como é que eu posso dizer?
Na verdade, o que é que acontece aqui, né? A gente exclui o primeiro dia, mas esse dia do início, como ele não precisa ser útil, certo? Na prática, a gente pede para computá-lo e antecipá-lo, certo? Ele não precisa ser útil. E aí é melhor que seja feito esse cômputo, né? E, portanto, antecipe o prazo para o pagamento, já que ele vai, se ele contou um dia a mais, né? Se você não excluiu aquele dia do pagamento, né? Mesmo ele sendo um dia não útil, você faça esse cômputo. E se ele terminar também em dia que não seja útil, né? Aí a gente prorroga para o primeiro dia útil subsequente, mas novamente fica aí aquela sugestão, né, de antecipar o pagamento sempre que possível, para não incorrer em divergências, não entrar em nenhum, vamos dizer assim, nenhuma análise que careça de parâmetros mais objetivos, né, que fica a cargo da jurisprudência, de entendimento doutrinário e jurisprudencial. Aqui a gente tem a previsão na OJ 162 de que é realmente desse jeito que se conta, né, utilizando o artigo 132. Portanto, a contagem do prazo da quitação das verbas rescisórias exclui necessariamente o dia da notificação e inclui o dia do vencimento, certo? Não fala nada sobre dias úteis. Ah, professor, mas foi descumprido. Aí aplica o parágrafo 8º, que vai determinar uma multa, certo? Então, inobservado o prazo de 10 dias, além de ser pago uma multa a favor do empregado, certo? No valor do seu salário, também pode o empregador ser multado pela fiscalização do trabalho, certo? Então, é importante ter cuidado com esse prazo para que haja o seu regular cumprimento, para não precisar pagar um salário a mais para o empregado em razão do descumprimento desse prazo, ok? A súmula 459 vai nos dizer que no cálculo da indenização por despedida injusta, incluem-se os adicionais gratificações que, pela habitualidade, se tenham incorporado ao trabalho. Mas aqui a gente está falando de uma indenização por despedida injusta que era paga anualmente ao estável decenal. Eu já contei essa historinha no começo do semestre, como é que funcionava a estabilidade decenal, certo? Então, da despedida obstativa, né, que era para impedir alguém de adquirir a estabilidade, ou da despedida injusta no curso do contrato, que gerava ali uma remuneração por ano de serviço, porque não tinha o sistema do FGTS ou ele era facultativo, né? Quando era facultativo, a gente sabe que ele foi se alastrando, mas antes de existir, né, antes da década de 60, você vê que é uma súmula de 1964, né, antes da lei do FGTS, que é de 66. Então, aí a gente tinha a hipótese do estado decenal, e aí aquela indenização computava adicionais gratificações que se incorporaram ao salário. Aqui, a nossa lei fala só em salário, no valor de um salário à multa, certo? Então, só que a gente também tem o 457 dizendo o que é salário, a importância fixa estipulada, a própria doutrina já deixa isso muito claro, mas também as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador, ok? E todo mundo está sujeito a essa multa pelo não pagamento das verbas rescisórias em 10 dias? Não, nem todo mundo, certo? Então, a gente tem a hipótese de algumas pessoas que não estão sujeitas, certo? Como a empresa de recuperação judicial, a massa falida, mas tem uns que estão sim, e surpreendentemente às vezes. Então a gente tem que está sujeito à multa do 477 a pessoa jurídica de direito público que contrata pela CLT. Professor, pessoa jurídica de direito público, quando contrata pela CLT, se submete a essa multa? Sim, ela tem que pagar no prazo de 10 dias, porque ao contratar pela CLT, ela se desfaz do seu ius imperi, né, do seu poder de império, se lembrar um contrato de emprego, que é um contrato de direito privado, certo? É um contrato de direito privado e, portanto, acaba ele tendo que, né, a pessoa jurídica de direito público, tendo que
pagar, certo? A multa, caso não cumpra o prazo. Também, a súmula 331 vai nos dizer que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange as verbas decorrentes da condenação referente ao período da prestação laboral. Então, ele responde subsidiariamente também pela multa da empresa terceirizada, ok? Então, verbas rescisórias não prescritas e prestações e referente a períodos de prestação de serviço para outros tomadores anteriores ao próprio ao próprio Estado, né? Então, vai responder subsidiariamente o tomador de serviços. E se for o Estado, tem mais alguns detalhezinhos, né? Para essa responsabilidade subsidiária, ela não é tão simples, certo? Mas aqui a gente pode falar da generalidade dos tomadores de serviços terceirizados. Eles respondem no final do contrato por todo o período de contrato, ok? A gente tem a massa falida, falei para vocês, não se sujeita à multa do 477, parágrafo 8º, que é a que a gente está comentando, e a do 467, que é uma multa processual para quem não paga o incontroverso na primeira audiência na Justiça do Trabalho. Essas duas multas não se aplicam à massa falida. Quanto ao parágrafo 4º, ele destaca, né, o 477, parágrafo 4º, vai dizer: o pagamento que fizer jus do empregado precisa ser efetuado em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes. Mas, se ele for analfabeto, aí só pode ser dinheiro ou depósito bancário, né? Pagamento do salário e o pagamento das verbas rescisórias. Aqui a gente está falando do parágrafo 4º, especificamente quanto às verbas rescisórias, ok? Quero pagar as verbas rescisórias, faço como? Dinheiro, depósito bancário ou cheque visado. Quase ninguém usa mais cheque, né? Mas está aqui na lei. Se ele é analfabeto, aí não é todas essas três opções. Tem que ser dinheiro ou depósito bancário. Não pode ser cheque visado. Qualquer compensação nessas verbas rescisórias não pode exceder um mês de remuneração do empregado. E eu não disse salário, eu disse remuneração. A gente já sabe que é diferente. Remuneração é mais ampla, né? Salário mais gorjetas, por exemplo. E a cessação do contrato por tempo determinado é diferente da cessação do contrato por tempo indeterminado. Nos contratos por tempo indeterminado, a cessação pode se dar por iniciativa do empregador com ou sem justa causa, do patrão, portanto, ou por iniciativa do empregado. Aí pode ser a demissão, quando ele exerce esse direito, ou a rescisão indireta, quando ele aponta uma falta grave realizada pelo empregador, certo? Aí é uma hipótese de resolução, né? Mas não deixa de ser uma iniciativa do empregado, porque ele vai apontar, olha, tem uma falta grave que o empregador praticou e que precisa ser punida, certo? Que gera a extinção do contrato. Também é possível a falta grave de ambos os contratantes ao mesmo tempo. A gente vai ter a extinção por culpa recíproca, né? Esta cessação por culpa recíproca, ela vai ser também uma hipótese de resolução, ok? Resolução, porque envolve conduta culposa, conduta que põe fim ao contrato de emprego. Todas essas hipóteses, cada uma delas vai gerar verbas diferentes. E é isso aqui que eu quero falar para vocês, certo? Então, aqui eu tenho um quadrinho com as verbas que são geradas em cada hipótese de rescisão, resolução, resilição contratuais, certo? Então, a gente começa aqui com uma resilição, que é a dispensa sem justa causa. O empregador diz, o patrão diz assim, eu não quero mais contar com o seu serviço, vou pôr fim ao contrato, não tem um motivo determinado, pode ser corte de gastos, pode ser reestruturação da empresa, pode ser, vamos dizer assim, uma dinâmica de troca de funcionários, enfim, extinção de um setor, certo? Ele vai lá e diz, a dispensa sem justa causa. Você não fez nada de errado, mas eu vou te dispensar, certo? Vou exercer essa possibilidade que a lei me permite. E aí, a gente vai ter o saldo de salário, nesse hipótese, ele vai pagar o quê? O saldo de salário, a pessoa que é saldo de salário. Ele tem o salário que ele recebeu no presente mês, correto? Tem. Ele se refere ao quê? Ao mês anterior. O salário, já falei para vocês, ele é pós-retributivo. Pois bem,
A pessoa recebeu o salário. Mas e esse mês que está correndo? Ele não trabalhou? Trabalhou, está trabalhando. Então, esses dias, ele tem direito de receber, certo? Isso é o saldo de salário. São os dias que não completaram o mês. O 13º proporcional, a gente já entendeu que são aqueles períodos de um mês ou de mais de 14 dias que repercutem no 13º salário. Repercutem naquele contrato que no momento da rescisão, isso que o empregado foi adquirindo vai ser pago, ok? Não é um direito adquirido, mas é um direito a ser pago nessa modalidade de contrato. Desculpe, de extinção, ok? Nessa modalidade de dissolução. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço também vai ser pago. A gente falou sobre aviso prévio na aula passada. Ele é proporcional, né? O mínimo de 30 dias, que é invariável, mais um acréscimo da proporcionalidade, se ele tem mais de um ano na empresa. E aí essa proporcionalidade pode ter de 3 até 60 dias de proporcionalidade, que com a parte básica vai somar até 90 dias. E aí o empregador diz, não vou, porque lembrem-se, ele define se é trabalhado ou indenizado. Ele diz, não vou indenizar, não quero trabalhado, quero indenizado, você vai receber todos os 90 dias, por exemplo. Aí ele vai pagar, tá aqui, ó, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O que mais que ele vai pagar? Férias. Se tem, aí a pergunta que o colega fez em sala na aula passada. Professor, tenho férias vencidas, vou receber o quê? Você vai receber as férias vencidas, né? Ou vincendas, se elas são simples, né? Aquelas que já cumpriu o período aquisitivo, mas não passou, não transcorreu todo o período concessivo, são as vincendas, aí vai receber de forma simples. As férias vencidas, aquelas que já passou o período concessivo, o empregador não concedeu, aí elas são pagas em dobro, né? E acrescidas do do terço constitucional de férias. Também vai pagar as férias proporcionais, eu coloquei separada aqui, por quê? Porque essa primeira aqui é direito adquirido. Essas aqui, ó, não, certo? Então eu vou até apagar isso aqui, ó. Nossa, apaguei tudo. Então a gente tem aqui, caneta vermelha, tá aí. Eu não sei. Ah, pronto. Então aqui, ó, são direito adquirido. Essa aqui é direito adquirido, ó. Férias simples e em dobro. Já cumpriu todo o período aquisitivo e a outra o aquisitivo e o concessivo. Direito adquirido. Por que é importante? Porque lá quando a gente fala em justa causa, isso aqui ele não perde. Isso aqui também, ó, é direito adquirido, ó. Saldo de salário, mesmo não tendo completado o mês, certo? É direito adquirido. Então, os outros não, certo? Os outros não. Vamos lá, então. Vamos continuar nessa modalidade. Peraí. Foi por isso que mudou, certo? Vamos lá. Então, a gente tinha falado das férias. Vou até retomar a explicação. E colocar aqui, ó. Então, férias vencidas e vincendas são direito adquirido. Saldo de salário é direito adquirido. Mas os proporcionais, não, certo? E o saque dos valores depositados no FGTS acontece aqui, certo? Mas não é, quem é dispensado por justa causa não perde os valores, só não saca, certo? Então, o saque vai acontecer aqui. Assim como a indenização dos 40% sobre o FGTS. Professor, não é 50%? Não, é 40%. Ah, mas minha empresa paga 50%. Paga 50% porque tem um imposto de 10% para pagar além dos 40%, mas o empregado vai receber 40%, certo? Então, quando a gente fala de direito trabalhista, é 40%. Porque se você não pagar o imposto, quem vai te cobrar é o Estado. Não é o trabalhador. O trabalhador não cobra aqueles 10%, ele só cobra os 40%. E aqui a gente está em direito do trabalho, e direito trabalhista é 40%. Ok? Então, 40% de indenização sobre o FGTS. E, além disso, ele fará jus ao seguro-desemprego, porque a despedida foi porque ele perdeu seu emprego involuntariamente. Não foi um ato de vontade dele, né? Foi um ato do empregador. Portanto,
ele faz jus ao seguro-desemprego. Quantas parcelas? Depende de quanto tempo ele tem de vínculo empregatício ininterrupto, ok? Ou da soma dos contratos, quanto tempo ele não tem solicitado seguro-desemprego. Aí vai lá na Lei 13.134, que tem todas essas regrinhas bem detalhadas, porque se a gente for falar disso aqui agora, talvez deixe a nossa aula muito complicada. No máximo, eu posso fazer uma leitura para vocês mais para frente. E aí, a rescisão indireta, que é... por que eu não notei diferença? Porque são as mesmas verbas. A rescisão indireta, que é quando o empregador comete a falta grave, certo? Do empregador, não é do empregado, é do patrão, certo? É do patrão, a falta grave aqui, que gera rescisão indireta, ok? Esse caso, o empregado vai receber as mesmas verbas que ele receberia se ele tivesse sido dispensado sem justa causa, certo? Que é a modalidade mais vantajosa para o empregado. Aqui é a mesma coisa. Então, ele vai receber o saldo de salário, o 13º proporcional, certo? 13º proporcional, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, mas aqui é necessariamente indenizado, porque ele não é obrigado a continuar trabalhando depois de sofrer uma agressão pelo empregador, de ser colocado em perigo manifesto pelo empregador, de sofrer rigor excessivo pelo empregador, né? Ele não é obrigado a continuar, então vai ser necessariamente indenizado. Férias vencendas, de maneira simples, ou vencidas em dobro, então, sempre acrescida de 1/3, vai receber também. Proporcionais, vai receber também. Saque da FGTS, sim. Indenização da FGTS, sim. Seguro-desemprego, sim. Por quê? Porque ele não pôs fim ao contrato, foi um ato do empregador. Ele não pôs fim voluntariamente, certo? Ele não esperava, foi surpreendido. Vai ter direito ao seguro-desemprego. As parcelas que estão lá na Lei 13.134. E, eventualmente, pode ter direito a danos morais. Professor, o que mais que você pode comentar sobre a rescisão indireta? Posso comentar que, na prática, os empregadores não aceitam, não reconhecem que ela ocorreu. É muito comum isso acontecer, certo? Se ele reconhecer e pagar, tudo certo. Problema nenhum. Mas, se ele... Desculpe. Pronto. Se ele não reconhecer, aí o empregado vai precisar judicializar. Aí ele vai ter que ir à justiça e, na justiça, obter essa condenação. Ok? Mas tem outro caso, que é o caso da demissão. E aqui você não está mais surpreso, você já sabe que demissão é um direito do empregado, ele se demitiu. Se ele se demitiu, a gente já sabe que seguro-desemprego ele não vai receber, porque aqui foi ele que pôs fim ao contrato. Então, ele não vai receber seguro-desemprego, e a gente já estudou na aula passada que o aviso prévio, ele é que vai conceder. Ele vai dizer, empregador, estou te pré-avisando que estou me demitindo. Daqui a 30 dias, eu não permanecerei mais. Aí a gente sabe que o aviso prévio, nesse caso, será trabalhado, que se o empregador disser que não deve ser trabalhado, ele precisará indenizar, porque é irrenunciável, que se o empregado já tiver conseguido comprovadamente um novo emprego e o empregador, portanto, dispensar o empregado do aviso prévio, nesse caso, ele não precisará, ninguém precisará pagar, ficará isenta, né? Isento o cumprimento do aviso prévio, tanto para uma parte quanto para outra. E a gente já sabe que no aviso prévio de iniciativa do empregado, ele não vai ter redução na jornada. Ele não terá redução da jornada, ok? Para buscar um novo emprego. Mas o que é que ele vai receber se ele se demitiu? Né? O famoso pediu demissão, que a gente agora sabe que não é pediu, né? Que ele se demitiu. Ele vai receber o saldo de salário, vocês lembram que eu disse que era direito adquirido? Olha lá, saldo de salário. Mas ele vai receber também, pessoal, os proporcionais. Ele vai receber os proporcionais, certo? Ele se demitiu, mas ele recebe 13º proporcional e férias proporcionais. E ele recebe as férias simples, que eu falei para vocês que são direito adquirido. Férias simples, que são as vincendas, e as férias
em dobro, que são as vencidas, ok? Que são as vencidas. Vencendas e vencidas. O que é que ele não vai poder fazer agora? Sacar o FGTS, porque ele se demitiu. Ah, mas e o valor? Fica lá depositado. Quando é que ele vai poder sacar? Ele que consulte a lei do FGTS lá no artigo 60 e veja as hipóteses. Se tiver câncer, ficar 3 anos sem movimentar a conta na data do seu aniversário, se ele for atingido por uma intempérie climática, um evento catastrófico, né? Teve um furacão, teve uma inundação na cidade, a pessoa perdeu tudo, pode sacar FGTS, tá lá, foi uma alteração ali na época de Dilma, em 2015, né? A gente teve essa hipótese de catástrofe incluída, mas tem umas 20 hipóteses. E além de não sacar, como ele se demitiu, ele também não vai receber indenização de 40% sobre o FGTS. Só que aqui ele tem até uma vantagem com relação à justa causa. Veja, aqui ele se demitiu, aqui ele disse, ó, tô indo embora. Aí ele vai dar o aviso prévio, né? E ele vai, portanto, conceder o aviso prévio, lembrando que o aviso prévio conta para todos os efeitos legais como tempo de contrato, né? A gente já viu isso também. E ele vai receber saldo de salário, férias vencidas, férias vencendas e também os proporcionais. Mas se ele tivesse sido dispensado por justa causa, por cometimento de falta grave, ele não receberia os proporcionais, ok? Ele não receberia os proporcionais. E aí, essa é a grande diferença. Tanto é assim que a gente vai ver aqui a súmula 171, dizendo, salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, que foi o que eu acabei de dizer, a extinção do contrato sujeita o empregador ao pagamento dos proporcionais. Olha lá, da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses. O que é que ela está dizendo aqui? Ela está te dizendo, o empregado que se demitiu tem direito a férias proporcionais. Por quê? Porque ele não foi dispensado por justa causa. Se ele fosse, aí a história era outra. Certo? Então, o empregado que se demitiu e tem 11 meses de empresa, recebe férias proporcionais. Ok? Tem 10 meses de empresa, recebe férias proporcionais. E o que foi dispensado por justa causa? Aí não. Esse não recebe os proporcionais. Ele vai receber o saldo de salário e as férias simples ou em dobro, ou seja, férias vincendas ou vencidas, mas não as proporcionais. Porque, como eu disse para vocês, essas duas são direitos adquiridos, ok? Mesmo dispensado por justa causa, ele recebe. Professor, mas por que se houver as férias simples ou vencidas? Porque ele pode já ter gozado de férias. Se ele já gozou das férias, já era. Ele já usufruiu, já recebeu, e as proporcionais ele aqui perde, ok? Então, se tiver férias com o período aquisitivo completo, ele vai receber de maneira simples. E se o período concessivo também transcorreu, aí ele vai receber em dobro, sempre, sempre, sempre acrescidas de 1/3. Só para a gente frisar aqui o que não há. A gente já sabe o que há, então todo o resto não há. Né? Mas não há saque de FGTS, não há indenização de 40%, não há férias proporcionais, não há 13º proporcional, não há seguro-desemprego, não há aviso prévio. Okay? Na justa causa não existe aviso prévio. Professor, se for culpa recíproca, aí temos regulamentação mais recente, de 2017, dizendo que havendo culpa recíproca, o ato que determinou o contrato de trabalho, né, o Tribunal do Trabalho vai reduzir a indenização em caso de culpa, que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, ou seja, 20%, não é mais 40%, né, sobre a FGTS, é 20%, certo? Mas não é só isso que a doutrina entende que acontece, certo? Então, empregado por culpa recíproca, significa o quê? Culpa recíproca significa que ele, como é que eu posso dizer? Que os dois cometeram uma falta grave, certo? Os dois cometeram uma falta grave. Uma não justifica a outra, evidentemente. Então, cada um vai pagar pelo seu erro. Como é que isso acontece? Dando extinção na modalidade culpa recíproca. Então, ele vai ganhar, o empregado, aviso prévio, proporcional, vai. Tinha 90 dias, vai ficar só com 45. Por quê?
50%. Deu aviso prévio, indenizado, certo? Reduzirá a indenização pela metade. Então, aviso prévio indenizado, que vai ser obrigatoriamente indenizado, 50% dele. 13º proporcional, ele não tinha esse direito adquirido, então ele vai ser indenizado por esse direito em 50%. Ok? Férias proporcionais, também 50%. E o FGTS, 50% de 40%, que é 20%. Certo? Saldo de salário e férias simples ou em dobro é direito adquirido, ele recebe integral. Sacar o FGTS, ele também saca integralmente, ok? Vai sacar integralmente, porque não é uma parcela indenizatória. E ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque ele contribuiu para a extinção do contrato. Então, culpa recíproca. Súmula 14. Reconhecida a culpa recíproca, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, do 13º proporcional e das férias proporcionais. Ok? E se for o distrato, regulamentação da reforma trabalhista, 50% do aviso prévio se indenizado, 50% do FGTS. Ok? Mas aqui, nesse caso, a diferença com relação ao anterior é que os proporcionais ele recebe integralmente, certo? Recebe integralmente os proporcionais e evidentemente, também os direitos adquiridos. Okay? Ele vai receber os proporcionais integralmente, os direitos adquiridos integralmente, certo? Evidentemente, os adquiridos integralmente e os proporcionais aqui destaca-se integralmente no distrato. E quanto ao saque dos valores do FGTS, olha só que curioso, o distrato, que foi regulamentado recentemente, além de prever metade do aviso prévio e metade da indenização do FGTS, ele vai prever que 20% do FGTS fica retido na conta vinculada. Então, o empregado vai sacar apenas 80% dos valores do FGTS. Ele saca 80% e recebe mais 20% de indenização, ele vai ficar com o equivalente a 100%, mas ele vai ficar com a reservinha lá de 20%. E no distrato ele perde aí, então, os outros 20% da indenização de 40% sobre o FGTS, porque ele só vai ganhar 20%, né? Então ele não vai ganhar 40%. Isso está onde? No 484 da CLT, 2017, como eu falei para vocês. O contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas. Por metade, o aviso prévio se indenizado e a indenização do FGTS vai ser pela metade também, ok? Pela metade, o aviso prévio se indenizado, a indenização do FGTS, que é aqueles 40%, vai ser pela metade, então não é 40%, é 20%. E na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Só que tem uma ressalva. Qual é a ressalva? 80% do FGTS. Ok? Então, o saque da FGTS fica limitado a 80%. E não vai ter direito a ingresso no seguro-desemprego. Porque foi um distrato. Distrato, ele combinou com o empregador por fim ao contrato de emprego. Ok? O seguro-desemprego é um benefício de natureza previdenciária garantido pelo FAT. Ele tem ele é uma vantagem temporária, né? Ela não é para sempre, ele dura algumas parcelas, concedida em regra para os trabalhadores urbanos e rurais ou domésticos que involuntariamente, destaca involuntariamente, ficam desempregados, ou seja, eles foram dispensados sem justa causa, certo? Mas a gente viu aqui que, além do sem justa causa, ele, nos outros casos, ele não tem direito ao seguro-desemprego, ok? Salvo aí a rescisão indireta, mas eu falei para vocês que a rescisão indireta vai ser equivalente à justa causa, mas pode haver uma condenação ali em danos morais quando há uma rescisão indireta, né? Deve depender do que foi que gerou essa rescisão indireta. Pois bem, quais as finalidades do seguro-desemprego? Dar assistência financeira para quem se encontra involuntariamente desempregado e organizar a realocação e qualificação profissional dos trabalhadores da força de trabalho do país, né?
então auxilia na busca e da preservação do emprego, que é muito importante para a nossa economia. Portanto, lembrem-se sempre, o direito do trabalho ele é pautado por normas de ordem pública, tem interesse público por trás de muitas normas, apesar de ser um direito privado, certo? O seguro-desemprego, é preciso que a gente relembre, né, que aqueles contratos que cessam pela via normal, alcance do termo, alcance dos propósitos contratuais, não geram direito ao seguro-desemprego. Contratos por culpa recíproca não geram direito ao seguro-desemprego. Contratos dos empregados que se demitem, óbvio, foi voluntário, não gera direito ao seguro-desemprego. Distrato não gera direito ao seguro-desemprego. E quem adere a plano de demissão voluntária, ou plano de incentivo à demissão voluntária, até nas dispensas coletivas, né, também é entendido como alguém não enquadrado no seguro-desemprego. Ora, o que é que a Lei 13.134 de 2015 fala sobre o seguro-desemprego? Que vai ter direito aquele empregado dispensado sem justa causa, que tenha recebido salário de pessoa jurídica ou física a ela equiparada por 12 meses nos últimos 18, quando a primeira solicitação, certo? Aí, se for a segunda solicitação, já fica mais difícil, né? Desculpe. No caso da segunda solicitação, são 9 meses, tem que receber 9 meses nos últimos 12 imediatamente anteriores a segunda solicitação. Na verdade, fica mais fácil, certo? Se a segunda solicitação já fica mais fácil. Então, para a pessoa conseguir a primeira é mais difícil. Tem que ter 12 meses dos últimos 18. Já, se você conseguir um contrato de 12 meses, nos últimos 9... nos últimos 12 meses, você conseguiu pelo menos 9 meses de prestação de serviço, né? Com vínculo trabalhista, você vai ter direito também a seguro-desemprego. E nas próximas solicitações, cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à dispensa, né? Então, você precisa ter um contrato de 6 meses ininterruptos antes da dispensa nas demais solicitações para ter direito ao seguro-desemprego, certo? E a matrícula e frequência, quando aplicável, né? Evidentemente, quando aplicável, em curso de formação inicial continuada de qualificação profissional habilitado pelo Ministério da Educação ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica. Ou seja, quem quem comprovar essa matrícula e frequência, né, quando aplicável, vai receber também o benefício equivalente ao seguro-desemprego. Também não pode estar em gozo de benefício previdenciário ou BPC ali de assistência social, certo? Não pode estar em gozo de benefício previdenciário ou assistencial da Seguridade Social, excetuado o auxílio de acidente, que é uma parcela de natureza indenizatória para quem ficou com lesões definitivas, ok? Então, abono de permanência também, se estiver recebendo abono de permanência, também não vai poder receber seguro-desemprego, ok? Então, não pode estar em gozo desses benefícios. Então, a pessoa trabalhador aposentado, foi dispensado, vai receber seguro-desemprego? Não, porque não pode acumular com benefício previdenciário, com auxílio acidente, ou desculpe, excetuado o auxílio acidente, né? Não pode acumular com benefício previdenciário, então com aposentadoria, com auxílio doença, né? Nem com abono de permanência, ok? Não pode estar em gozo de auxílio-desemprego e não pode possuir renda própria de qualquer natureza que seja suficiente para manter sua família, certo? Então, se a pessoa tem lá uma renda decorrente de um aluguel de imóvel, né, e ficou desempregada, ela não receberá o seguro-desemprego, principalmente, né, se os órgãos públicos tiverem conhecimento dessa renda, né? Normalmente ele tem, porque as pessoas declaram imposto de renda, né, tem uma série de mecanismos ali do Estado para fazer essa aferição. Então, seguro-desemprego, ele precisa ser requerido e o interessado, o titular do direito, tem 120 dias para requerer. É um prazo decadencial, né? Então, perece aí o fundo do direito e não a prestação, né? Aquele direito ali, aquele seguro-desemprego, naquela hipótese que ele teve o direito adquirido, que ele teve ali o direito adquirido, aquele direito vai perecer, né? Só um próximo agora, se ele demorou mais de 120 dias, só um próximo que ele gerar ali um ato jurídico perfeito, um ato jurídico perfeito, né? Que vai
trazer esse um novo benefício, né? Porque aquele, se ele esperou mais de 120 dias para requerer, contado do 7º dia após a dispensa, né, após a extinção do contrato, aí ele decaiu o direito. E quantas parcelas são o seguro-desemprego? Pode ser 3 a 5 parcelas, certo? Elas podem ser contínuas ou alternadas. O valor vai ser apurado nos termos da regulamentação com base na média dos últimos 3 meses de salário, certo? Considerando o módulo mensal, ainda que a pessoa receba por quinzena ou apenas trabalhe parte dos dias desses meses, como um trabalhador com contrato de trabalho intermitente. Para os domésticos, em 2015, ficou obrigatório não só o FGTS, né, mas também o seguro-desemprego, porém, é de no máximo 3 parcelas, contínuas ou alternadas, no valor de um salário mínimo para os domésticos, ok? Então, para os domésticos, fica desse modo a regulamentação do seguro-desemprego. A determinação do período máximo, né, mencionado no caput desse artigo 4º, vai observar uma relação entre o número de parcelas mensais que ele vai ter a receber e o tempo de serviço do trabalhador nos últimos 36 meses. Então, a gente já viu os critérios para ele ter direito, mas ele vai ter direito a 3, 4, 5 parcelas? Aí a gente precisa ver, nos últimos 36 meses, certo? Que antecederam a data de dispensa que originou o requerimento, o que é que acontece? Que não tenham sido usados em requerimentos anteriores, claro, né? Quantas parcelas ele vai ter direito nesse contrato? Depende de quantos meses ele trabalhou nos últimos 36. Ora, ele vai ter direito a 4 parcelas na primeira solicitação, certo? A primeira solicitação, ele pode ter 4 ou 5 parcelas. 4 parcelas na primeira solicitação, se ele comprova o vínculo empregatício, de no mínimo 12 e no máximo 23 meses, no período de referência, que é de 36 meses. Aí ele vai ter direito a 5 parcelas, portanto, um pouquinho mais, se ele ficou com esse vínculo 24 meses ou mais dentro desse período de referência, que é de 36 meses. Mas se é uma segunda ou terceira solicitação, ele já pode ter 3, 4 ou 5 parcelas, certo? Então, na segunda solicitação, são 3 parcelas, para se nos 36 meses ele ficou com vínculo entre 9 e 11 meses, mas se superou 11, ou seja, de 12 a 23 meses, aí ele já consegue 4 parcelas. E se superou 23, portanto 24 até os 36 do período de referência, ele já consegue 5 parcelas na última solicitação. Na segunda, solicitação. A partir da terceira, quarta, quinta, sexta, vamos pensar em última solicitação, as últimas solicitações, né, que não são nem a primeira nem a segunda, aí também pode ter 3, 4 ou 5 parcelas, certo? 3, 4 ou 5 parcelas. 3 parcelas, se ele tem de 6, aí facilitou mais, ó, 6 a 11 nos últimos 36 meses, 11 de vínculo, né? Aí se tiver 12 de vínculo, aí ele se deu bem, já foi para 4 parcelas. Se ele tem de 12 até 23 nos últimos 36 meses. E se ele tiver mais de 23, aí pronto, já conseguiu o máximo, que é 5 parcelas, ok? Então, 24 meses, 25. Aí se ele tiver 23 meses e 15 dias já será havido como mês. E, portanto, conta como 24, ele já consegue 5. Porque é aquele critério do direito do trabalho que eu falei para vocês, que se ele tem de 5 meses, ou desculpe, se ele tem mais de 14 dias, né, portanto, 15 dias de trabalho em diante, aí começa a considerar o mês inteiro. Considera mês inteiro para férias proporcionais, considera mês inteiro para aviso prévio proporcional, considera mês inteiro para fins de seguro-desemprego, para poder migrar aí, você vê de uma faixa para outra, para conseguir de 4 para 5 parcelas, de 3 para 4 parcelas, ok? Então, essa aí é a dinâmica do seguro-desemprego, ok? Apesar de ter uma natureza mais previdenciária do que trabalhista, a gente abordou nessa nossa aula de hoje. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer?
Na próxima aula, a gente já vai falar sobre as hipóteses de justa causa de rescisão indireta, artigos 482 e 483 da CLT, ok? Também bastante dogmático, artigo na tela para vocês conhecerem, ok? Então, a gente vai falar na próxima aula sobre as hipóteses de justa causa, hipótese de rescisão indireta, explicar cada uma delas. Então, vai ser uma aula muito interessante e que vocês vão gostar muito. Então, eu recomendo que vocês não faltem, avisem os colegas para assistirem essa aula que ficou gravada e para comparecerem à nossa próxima aula, ok? Então, a gente encerra essa aula por aqui, de reposição. A Rafaela quer falar, a gente abre o espaço agora para quem tiver perguntas, fazer as suas observações, fazer suas perguntas, questionamentos, que aí a gente consegue tirar as dúvidas. Podem falar. Quem tiver dúvida, pode falar. Pode colocar no chat também. A gente tem o chat aqui, ele também fica gravado, viu? Na gravação da aula aparece o chat. E aí, quem estiver assistindo gravado depois também lê sua pergunta. Nenhuma pergunta, pessoal. Se não tiverem nenhuma pergunta, eu vou encerrar a gravação e vou encerrar a aula, até para não ficar muito pesado o vídeo, para poder disponibilizar para vocês, como pouca gente conseguiu vir de maneira síncrona. Ok. Aí eu disponibilizo o link para vocês assistirem aí no final de semana, de maneira assíncrona, com tranquilidade, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a gravação e a gente se vê em sala de aula na próxima terça-feira, tá bom? Grande abraço, pessoal, um excelente final de semana, um excelente final de noite, tudo de bom para vocês. A gente se vê em sala de aula, anotem suas dúvidas, guardem suas dúvidas e a gente continua aqui nossa travessia nesse mar de conteúdo que é o direito do trabalho, tá bom? Abraços a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.